Olá, meninos e meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse pão, tá? O nome dele é Cuca, pão Cuca, que é um pão alemão, tá? Recheado, ó, com goiabada. E olha só, gente, a massa como fica fofinha, olha a goiabada. E olha a massa como fica fofinha. Então, vamos lá os ingredientes. Nós vamos precisar de ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo e margarina que já está, ó, na bacia da batedeira. Vamos colocar os ovos junto com a margarina e o açúcar e vamos bater isso daqui, tá? Bater só para misturar, não precisa bater muito tempo não, tá? Só para misturar. E aí depois que misturar, a gente coloca o restante dos ingredientes. Vamos colocar agora o óleo, um pouco da farinha de trigo, tá? Não vou colocar tudo. E vou colocar fermento. Eu estou usando uma colher de sobremesa de fermento para pão, tá? Que é aquele fermento fresco. Só uma colher de sobremesa e vou bater mais um pouquinho, tá? Logo em seguida eu vou colocar leite. Eu estou usando leite de temperatura ambiente porque aqui a minha região está quente. Mas você pode colocar um leite morno mais para frio, tá? Ó, eu coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo, o leite e vou bater. Ó, vou batendo isso daí. Depois, olha, o copo que eu uso, gente, que eu vou estar colocando na receita é esse copo, tá? Que todo mundo tem em casa. Super simples. Vou bater. Tá desde o começo que eu coloquei os ovos, a manteiga, até o final, gente, vai dar 10 minutos de batedeira, tá? Então, para você ter mais ou menos uma noção de quanto tempo eu demorei para fazer o pão batendo, tá? Porque esse pão tem que ser uma massa bem batida. Ó, coloquei o restante da farinha de trigo, tá? E vou bater. Bom, gente, por que que eu uso pouco fermento nos meus pães? Porque é o seguinte, se você coloca muito fermento, cresce rápido? Cresce. Só que fica com cheiro de fermento ou fica com gosto também de fermento, né? E eu não gosto particularmente. Além disso, tem gente que tem azia quando come pão com muito fermento, tá? Então, os meus pães normalmente não tem muito fermento, até mesmo porque a minha região é quente. Quando tá frio, eu coloco um pouquinho só mais de fermento, tá? Olha, gente, a massa é essa, ó, mole. E olha só como você tem que bater, ó, de baixo para cima e bater bem, tá? Essa massa, olha. E a massa tá pronta quando? Quando ela começa a fazer essas bolhas de ar, ó. Aí tá pronta, tá? Mas você tem que bater bem, assim, ó. Se você não for bater na batedeira, você tem que bater na mão, tá? No meu caso, como bati na batedeira, não precisa bater na mão, tá? E eu ensinei a bater na mão para quem não tem batedeira. Agora, quem falar, poxa, Margarete, bater na mão é complicado? É, gente. Você vai ter que bater mais ou menos uns 20 a meia hora batendo. Então, haja braço. Como eu fazia quando eu não tinha essa batedeira? Eu usava aquela batedeira que a gente tem em casa convencional. Eu pegava ela, colocava os ingredientes, menos toda a farinha de trigo. Colocava só um pouco e batia. Ia colocando as farinhas de trigo aos poucos, até eu ver que a minha batedeira aguentava. Quando eu via que já estava forçando a batedeira, eu parava, batia mais um pouquinho, sem forçar a batedeira, desligava e o restante da farinha de trigo eu colocava e batia com a mão. E aí eu conseguia fazer o pão, tá? E ficava bom, gente. Então, é uma outra opção, de repente, se você quer fazer e acha que é complicado, você pode fazer desse jeito, tá? Com a outra batedeira. Porque conforme você bate, que a sua massa vai ficar macia, né? Então, você tem que bater bem e depois você só completa com a mão. Não esquecendo que a massa está pronta quando começa a soltar essas bolinhas de ar que eu mostrei para vocês, tá? E se for na mão, tem que bater de cima para baixo e bater bem, mais ou menos de 20 minutos a meia hora, tá? Ó, terminando aqui, eu coloquei o recheio, lembrando que você pode colocar o recheio que você quiser. Gente, a receita vai estar na descrição do vídeo, tá? Ó, terminei, agora eu vou fazer a farofa. A farofa é super simples, é só margarina, farinha de trigo e açúcar. Só isso.
tá? E você vai fazer uma farofa e vai colocar por cima. A minha acabou ficando pouca farofa, tá? Mas você coloca mais farofa. A receita que eu vou colocar já é com uma quantidade de farofa maior do que essa que eu usei, tá? Mas se você achar que a sua ainda não tá boa, você pode colocar um pouquinho mais de farofa. Fazer um pouquinho mais, tá? É só ir acrescentando um pouco mais de margarina, um pouco mais de açúcar e um pouco mais de farinha de trigo e você aumenta a sua farofa, tá? Ó, farofa, tá vendo? Tá pronta, vou colocar só agora em cima das cucas, ó, tá vendo? Tá pela metade, tá, a cuca. Eu vou deixar crescer só até chegar aí na pontinha da forma. Não vou deixar crescer mais. Por quê? Se você deixa ela crescer muito, essa farofa, ela vai sair do pão. Ela vai cair. Então, eu não faço isso. Tá? Eu deixo crescer só até a ponta, porque depois ainda vai crescer mais um pouco no forno para ficar uma cuca bonita. Ó, gente. Terminando de colocar, tá? Ó. Vou deixar crescer, olha só, tá vendo? Assim eu já vou levar para o forno, tá? Ó, já cresceu, tá? Ó. Vou levar para o forno 180 graus, mais ou menos 40 minutos. Você pode fazer o teste da faca ou do palitinho, espetar para ver se está pronto, tá? Eu não gosto de falar exatamente, porque cada forno é de um jeito, tá? Então, é aproximadamente 40 minutos. Tá? Então, aí você vê. Olha, gente, já assou. Tá vendo? Eu poderia ter colocado mais farofa, mas eu não coloquei, ó. Deveria ter colocado. Mas olha só como cresceu e como ficou bonito. Tá vendo, gente? Aí não cai a sua farofa e fica uma cuca bonita. Agora eu vou partir para vocês a cuca, para vocês verem como tá por dentro, tá? Que é aquela que eu coloquei no início do vídeo para vocês verem. Gente, lembrando que a receita vai estar na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para vocês receberem mais novidades de receita. E também, né, para ajudar a gente no canal, ok? Não esquece de dar um joinha também, tá? Olha, gente, a receita, tá vendo, ó, a cuca. Eu vou partir para vocês verem como ficou. Ó, tá meio morno ainda, tá? A gente vai comer aqui ela assim mesmo, aqui em casa, meio morna, que fica gostoso. Essa goiabada fica bem derretidinha por dentro, tá? Ó, vou partir e vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, vale a pena o trabalho, porque fica muito gostoso. É um pão diferente, é um pão gostoso e é um pão doce, tá, gente? Não é um pão salgado. Olha só, vou partir para vocês verem. Olha, gente, olha essa goiabada aí dentro. E olha a massa como tá fininha. Ok, meninas? O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E a receita vai estar na descrição do vídeo.